Pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã. No Brasil, a graça, o único caminho é de lá, e só de lá, o aprisco verdadeiro, o caminho santo, que sairão os remidos, os salvos, para herdarem a coroa da vida eterna. O resto é blá blá blá, blá blá blá, tagarelice, conversa. O resto é dízimo, coletas e oferta. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, este especialista em pecadores CCBistas, só que nessa bagaça você tem os santos palavrões, mas aqui o canal que mana leite, mel, azeite e vinho. Esse canal é referência e não cópia. Aqui fala o que tem valor, coisas de valor, coisas que acrescentam, coisas que edificam, porque só aqui você tem a esmeralda, a safira, o crisólito, o rubins, a cornalina, o jaspe, o topázio. Só aqui você tem as pedras preciosas, coisas de valor, de alto valor, e não blá 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 e tagarelice e disse-me disse. Ah, você viu no culto online hoje, quarta-feira, o Euclides e as suas babaquices? Não, o Zé Manezão, o manezão dos pecadores CCBista, o Euclides, ele falou isso aqui, não, ele pregou lá e não leva a lugar nenhum, sabe? É nuvem sem água. Aqui, escuta aqui, ó. Escuta aqui o que ele disse. Ele disse bastante besteira, mas pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. A obra de Deus está passando por um vendaval. Ah, calma lá. A obra de Deus está passando por um vendaval. Não, você que está aqui no canal, não tem gente, tem alguns aqui, que eles estão inscritos aqui, que eles querem aprender do cavaleiro, que tem as visões do Todo-Poderoso. Tem muita ave de rapina aqui inscrita também, sabe? Vem aqui, sabe? Ave de rapina, mal intencionada, mas tem muita gente, tem alguns aqui que me acompanham desde 1910. Tem muita gente que me acompanha aqui muito tempo atrás. E eu criticava os pecadores da congregação. Qual é a diferença entre eu e os outros? É que eu criticava os pecadores CCBistas que estão dentro da congregação, mas eu dizia o que ia acontecer com eles. E há algum tempo atrás, você viu aqui que eu postei no vídeo de um barco afundando. Sabe? Eu digo os pecados da congregação e digo e disse o que ia acontecer com eles. E isso não é só de agora que eu estou no YouTube lá, e nem no Facebook lá, não. É quando eu tinha 3 anos dentro da congregação. Eu já dizia para o ministério cara a cara. Mas é claro que quem está no sossego e navegando em águas tranquilas não vai acreditar que vai vir uma tempestade. Claro que não. Mas é claro que não. Quando o cara está navegando em águas tranquilas, está na prosperidade, está em ascensão ou no auge da ascensão, ele vai acreditar que vai vir um tempo mau, um vendaval, uma tempestade? É óbvio que ele não vai acreditar. E aqui, quem me acompanha aqui desde o princípio aqui, sabe que eu disse isso, que vai vir uma desgraça por aí. E chegou e começou, meu filho. Então, você que se inscreveu, esses que me se inscreveram aqui, sabem, eles estão bem informados sobre essas coisas que eu falo aqui há muito tempo. Porque criticar a congregação, todo mundo critica, porque um fica copiando do outro. Mas dizer o que vai ser, aí eu quero ver se diz. Ó o que o Euclides falou. Olha o que o Euclides falou. A obra de Deus está passando por um vendaval. Ah, calma lá. A obra de Deus está passando por um vendaval. Ah, calma lá. Escute o que ele falou. O senhor Anelo, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que não vai... A obra de Deus está passando por um vendaval. Deixa eu pegar aqui que começa. Ah, calma lá. Calma lá. O senhor Anelo, pode ficar tranquilo. Tem um senhor nela, pode ficar tranquilo. Que não vai afundar não. Que não vai afundar não. Aqui tem um senhor no nosso meio governando. Aqui tem um senhor no nosso meio governando. Não, adivinha quem
quem é o Senhor que está no meio deles governando. É só você dar uma olhada aqui, depois eu vou dizer quem está no meio deles governando. Escute. Está no comando. O Senhor está no comando. O mar está agitado. O mar está agitado. O vento sopra forte. O vento sopra forte. Sopra forte. Mas o senhor está dentro do barco. Agora, se você, em qualquer lugar que você for, eu já falei aqui, em qualquer lugar do planeta, não é só do Brasil, você pode pegar ali do Oiapoque ao Chuí lá em cima, lá no Amapá, já lá perto de Miami, em qualquer congregação que você vá, ali do extremo leste, pode ir lá, eu não sei se tem congregação lá eu esqueci o arquipélago agora, lá em Pernambuco, lá é Fernando de Noronha. Se tiver congregação em Fernando de Noronha e você for congregar, lá no extremo oeste, lá no Acre, é isso que você vai ouvir, é tempestade e vendaval. Toda a pregação da congregação está assim. E aqui, o que é que o Euclides falou aqui? E aqui eu vou aqui conectar você, fazer um upgrade dos tempos antigos até hoje. E ver que esse Euclides é um tremendo Zé Mané, Zé Ruelo. E não falo do Euclides aqui porque ele é o presidenciável. Esse camarada aqui atende reunião de cooperadores, de anciãos de cooperadores. É um tremendo Zé Mané. E esses caras do ministério, eles estão agora... eles não têm o que pregar, né? Eles não têm o que pregar. Então, eles têm que dizer para o ser besta suportar o vento e o vendaval. E aqui ele... Mas o senhor está dentro do barco. Mas o senhor está dentro do barco. Quando ele quer... E quando ele quer... O vento para de soprar. O vento para de soprar. O problema é que o Senhor não quer, porque foi o próprio Senhor que chamou a tempestade, como está escrito aqui. O que acontece? Deixa eu explicar o que acontece. Segura a visão aqui com o Cavaleiro CCB. No tempos antigos, desde lá de Juízes, do livro de Juízes, desde os tempos antigos, a história do povo de Deus, as crônicas do povo de Deus, tem sido marcada por padrão. É um padrão que se repete, se repetia. Se você ler o livro de Juízes, é um padrão que se repetia. Aqui, ó, no Juízes aqui, ó. Quando viviam tempos de paz, sossego e prosperidade, só sombra e água fresca, o que eles faziam? Eles iam pecar. E esse tempo de paz aqui podia ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até mais. Em alguns casos, até mais. Quando eles estavam em sossego, sombra e água fresca, prosperidade, o que eles iam fazer? Pecar. Pecar. Eles se esqueciam do Todo-Poderoso. Aí o que acontecia? Na prosperidade e no sossego, acabavam se esquecendo do Senhor. Mas quando enfrentavam sofrimento, opressão, aí o vagabundo ia lá. Quando eles enfrentavam tribulação, opressão e caia na mão do inimigo, aí o vagabundo ia lá e ficava clamando ao Senhor. Aí o que o Senhor fazia? O Senhor só libertava por causa que era para chegar até o Senhor Jesus. Senão aquele povo tinha sido dizimado depois que Josué morreu, a geração de Josué, a geração de Caleb, daqueles homens fiéis ali. Depois daquela geração, passou o quê? Passou 100 anos. Toda aquela geração ali se perdeu, meu filho. Se o Senhor deixa, eles seriam destruídos completamente e não teriam chegado até Marta, Maria, Lázaro, Zaqueu, Pedro, Paulo, Natanael, Tomé, João, Tiago, não tinha chegado. É porque é um povo obstinado, meu filho. Então eles, no tempo da prosperidade, das vacas gordas, de festa, bolo, cerveja, aniversário do gato, do cachorro, do churrasco, da casa de praia, do sítio, da piscina, no bem bom, aí eles, nesse tempo bom, eles se esqueciam do Senhor. Eu sou um povo especial, zeloso de boas obras, o Senhor me ama, estou na prosperidade, que maravilha, que Deus bom, Surianda canta, glória a Deus, aleluia, ninguém mais feliz que nós, tudo boa. E aí esqueciam de cumprir
que estava escrito. E aí, depois, se esqueciam do Senhor e desse esquecimento aí eles iam pecar. Aí o que é que acontecia? O Senhor entregava eles na mão, que nem entregou na mão de Egrom, que nem entregou na mão dos cananeus, que nem entregou na mão do rei de Canaã, dos filisteus, dos filhos de Amon, dos amonitas, e aí faziam eles, reduziam eles a pó. Era sempre assim, isso era. Mas só que isso, tanto por sossego que durava 10, 20, 30, 40, 50 anos no sossego, como também na desgraça chegou a durar, por exemplo, no tempo dos filisteus, foi 20 anos que Israel ficou subjugado aos filisteus. No tempo dos amonitas foi 6, 7. Está escrito aqui, tempo dos amonitas, no tempo do juiz. Aqui no livro do juiz você vai ver claramente esse comportamento. O povo pecava, adorava outros deuses, se afastava dos caminhos do Senhor. Então Deus permitia que fossem oprimidos por reis e povos vizinhos, como Egrom, rei dos Moabitas, Jabim, rei de Canaã, os filisteus, os amonitas. Aí no meio do sofrimento clamava o Senhor e ele, em sua misericórdia, não que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo, ele se lembrava da palavra que ele falou, das promessas que ele falou a Isaac, Abraão e Jacó, que senão aquele povo dizimava os filhos de Israel. E aí ele fazia isso, não era porque por amor àquele povo, era por uma geração que ia estar vindo. Aí, e assim se repetia, era um ciclo vicioso. Sabe? Era um ciclo vicioso. O ministério está achando que esse ciclo vai acontecer com eles, sabe? Só que o ministério, esse povo é pior do que aquele povo, porque aquele povo, pelo menos, se você ver aqui nos Juízes, eles reconheciam os pecados, muitos deles reconheciam os pecados, e esses cecebestas, esses vossos capeta e Cristo no ministério, nem isso eles reconhecem, sabe? Nem isso eles reconhecem. Eles continuam se achando povo especial, zeloso de boas obras. Eles não continuam achando que são pecadores. Que nem a oração que Neemias fez lá. Que nem a oração que fez Jeremias. Você vê lá em Lamentações de Jeremias. Jeremias orava e se encaixava na culpa, mesmo ele não sendo culpado daquilo. Mas ele se encaixava na culpa. Esse povo ele não se encaixa na culpa. Eles se acham que isso que eles estão passando é passageiro. Sabe? Então veja aqui, no livro de Juízes, e aqui, no tempo da prosperidade, enfrentava, mas quando o Senhor vinha um castigo, enfrentava o sofrimento, opressão e tribulação, se lembrava de clamar a Deus. Esse ciclo evidente ao longo de todo o livro de Juízes continua os tempos de hoje. Aí veio no cativeiro também. Aí depois do tempo dos Juízes, e aí chegou o tempo de Samuel, que você vê que no tempo de Samuel, os filisteus tomaram a glória de Israel, a arca ficou no poder dos filisteus 20 anos. A arca que era o símbolo do conserto aqui com C, conserto com S é consertar televisão. A arca que os filisteus tomaram foi ali. Samuel era jovem, sabe? Que Samuel, quando chegou, aí começou a mudar. Mas os filisteus tomaram a glória de Israel, foi quando ele morreu e ficou 20 anos lá. Ali foi outra coisa. Tudo por causa de quê? Por causa de pecado. Aí veio até os profetas. E aí foi tomado depois, levado em cativeiro. Tudo isso por causa de pecado, meu filho. Cara, tá na Bíblia, é um ciclo. Isso aprenda com a crônica. Aprenda com a história com H aqui, com as crônicas. Sabe? Para você ver. Aí o cabra fala, o Senhor não muda, o Senhor é ontem, hoje e eternamente. Só que ele pega o ontem, hoje e eternamente, só a coisa boa.
Só o 28 de Deuteronômio, a primeira parte. Mas ele não pega o ontem, hoje e eternamente do Senhor, a segunda parte de Deuteronômio, que é os castigos por desobediência. É um povo vagabundo, rapaz, povo de Deus. E povinho que não vale merda. Se tirar ali os fiéis, o resto não vale merda, rapaz. Que eles ficam dizendo, o Senhor é ontem, hoje e eternamente. Mas só pegam a parte boa do ontem, hoje e eternamente. A parte que eles não querem, que é a segunda parte do livro de Deuteronômio, 28, aí eles não é ontem, hoje, eternamente. Aí é meu Jesus Cristinho, é Efésios 2,8,9, aí não é fé pelas obras, né, não precisa de obras para se salvar. Sabe? Aí você, então aqui no livro de Juízes, você vê isso claramente. Aí o Senhor, por causa dos pecados, o Senhor entregou os filhos de Israel como ao rei dos Moabitas, ao rei de Canaã, ao rei dos filisteus, dos amonitas. Aí no meio do sofrimento clamava o Senhor, aí ele vinha e dava um libertador. Aí o povo dizia, então nós vamos fazer aqui as nossas sacanagens. E aí, quando a gente estiver em aperto, o Senhor manda um libertador. Aqui, meu filho, pensamento de Belial que esse povo tinha. Vamos ficar aqui, quando apertar, nós clamamos ao Senhor, ele dá um libertador. Só que o Senhor dava aquele libertador, não era por causa deles. Eles iam se lascar. Dava pela geração futura. Porque senão acabava ali. Entendeu? Nos tempos dos profetas, não foi diferente. Apesar dos constantes avisos enviados pelos profetas Isaías, Jeremias, Oséias, Ezequiel, Amós, etc. Jonas, Abacuque, Oséias, esses caras aí. Aí, o povo não ouvia. Sempre na presunção, porque aqui a presunção, domina o cabra. O pecador é presunçoso. Ele acha que é um queridinho, é um especialzinho, é o filhinho do papai. E aí, presunçoso como é claro que ele não vai dar ouvido. Sabe? E aí, pau no rabo dele de novo. Aí foram 70 anos pro cativeiro. Sabe? Ficaram lá. Quer dizer, muitos, claro que muitos nem voltou, porque se você fosse pro cativeiro com 10 anos, 70 lá, 80 anos, você morreu lá. Sabe? Poucos. Quem viveu mais de 80 anos? Quem saiu com 10 anos e foi pro cativeiro e com 80 anos voltou? Não voltou. Pouca gente vive mais de 80 anos. Sabe? Não viu nunca mais. E quem saiu com 50, 30, 40, nunca mais voltou. Hoje, na congregação, isso é padrão, meu filho. Isso é padrão. Nossa, é a mesma coisinha, é pior. Sabe? É a mesma coisa. Dentro da congregação, muitos só buscam o Senhor, muitos agora, no aperto, estão começando a ficar com a pulga atrás da orelha. Por causa disso. Vamos ouvir aqui. E o Marco para de agir. É o quê? É o Eucrate. Vamos ver o Eucrate. Quando ele quer, então para de soprar. E o Marco para de agitar. E de tempo em tempo tem vento que ele manda parar. De tempo em tempo. Ele pega isso aqui desse livro que eu estou falando aqui, de Juízes. Eles nunca reconhecem que são pecadores. É um povo, que não merece perdão, não merece misericórdia. Porque nem isso eles fazem. Tem onda que ele manda inquietar. Tempo em tempo levanta outra onda. E ele fala, para. E tem onda que vai parar ainda este ano. Pode guardar isso aqui nessa profecia. Tem onda que esse ano ela não vai levantar mais. Aqui ele fica jogando, chutando assim, sabe? Dando um palpite assim. Aí uma pessoa está lá desempregada. A pessoa que está desempregada está atribulada. As contas começam a chegar,
conta começa a chegar, e aí tem a compra do mês, e aí tem aquele para pagar, e aí o cara já fica preocupado com o mês seguinte. Aí aqui dá uma onda. Aí se o cara arrumar emprego, aqui cumpriu a palavra que ele pregou. Sabe? Cumpriu. Sabe? Esse tipo de coisa. Esse ano tem onda que vai aqui, tá? Para não se levantar mais. De outras. Mas tem onda que tá levantou muito forte. E Aí tem uma doença ali, faz um tratamento, toma um remédio, dá uma melhoradinha. Ele tá contando com isso aqui. Aqui tá. Vai ser amar. Porque o senhor está no comando desse barco. Onde se levanta, um vento sopra. Mas não tem O senhor está no comando desse barco. no comando desse barco. Onde se levanta, um vento sopra. Mas no tempo oportuno da vida, porque também tem isso, irmãos. Deus não permite que o cetro da iniquidade permaneça para sempre na sorte do justo. Nada a ver seta da iniquidade. O cara pegou uma expressão bíblica fora de contexto para isso aqui. Né? O cara nem sabe o que está falando. Não Zé Mané. Quer dizer, o CC Besta não sabe o que esse cara está falando. E esse cara também não sabe. Aí fica um maluco conversando com um maluco. Justo. Chega um tempo que o senhor fala, basta. E basta. Temos sofrimento. Até a vida tem fim. Até a vida tem Tem fim. fim. Até a vida tem Então, fim. os processos nossos têm data de começar e terminar. Nós podemos prolongar, podemos antecipar. Até a vida tem fim. Você viu o que esse cara falou? Escuta aqui. Então, os processos nossos têm data de começar e terminar. Nós podemos... Todos os processos nossos têm data de terminar e data de começar. Ó, deixa eu te dar um conselho aqui. Você que está inscrito nessa bagaça aqui, segura aqui o conselho do cavaleiro. Quando você... Sabe aquele provérbio idiota que diz que tudo passa? Tudo passa. Acontece, meu filho, que esses pecadores CC-bestas, acontece que quando você estiver numa boa, no sossego, que nem estava os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel estavam na boa, no sossego, no churrasco, rasgando carne no dente, comendo cordeiro, cabrito, bolo, faziam tudo. E aí, toma cuidado aqui para você não sair do trilho que o Senhor Deus mandou você trilhar. Sabe? Porque tem muita gente, meu filho, já que tudo passa, só quando ele está numa boa, ele não acha que aquilo lá passa. E aí ele incha o coração. Sabe? Tudo passa. Só quando o cara diz isso, que tudo passa, que até a vida tem fim, que quando ele está num momento difícil, aparece mas tudo passa. Só que quando ele estava numa boa, na paz, na prosperidade, no banquete, no auge, em ascensão, navegando em águas tranquilas, ele se esqueceu de fazer o que o Senhor Deus mandou fazer. Ou seja, fazer o que é bom no tempo oportuno. Então se liga para quando você estiver na prosperidade, no sossego, na paz, na tranquilidade, você não se esquecer de praticar o que está escrito. Porque no dia que você tiver, aí tudo passa. Tudo passa. E quando você estava numa boa, você pensou que aquilo lá ia passar? Não, porque o CC Besta, quando ele estava numa boa, o Senhor tem me abençoado, tudo que eu toco vira ouro, o nome de Deus está sendo glorificado, o Senhor tem abrido as portas, que maravilha. Aí se você chegasse no CC Besta e dissesse, é assim, 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 assado. O que queria dizer? Mas você está com inveja. CC Besta é assim, rapaz. Gente obstinada é assim. Então os filhos de Israel, quando eles estavam acomodados, quando ia tudo bem, e aí caía nos prazeres mundanos, aí chegasse você lá e disse, olha, essa maré mansa aí vai passar, vocês estão pecando aí, mas essa maré mansa aí vai passar. Aí chegasse lá para ver se você ia posto para correr. Então quando o cabra tá assim, aí tudo passa. Irmão, tudo passa. Não passa, meu filho. Não passa. Castigo é castigo. Prova é prova. Sabe? Então se liga para se você, se você entrar numa boa,
não se acomodar, meu filho. Não deixar de cumprir o que o Senhor mandou fazer. Porque no tempo da tristeza e o tempo da prova, dependendo da coisa, passa. Dependendo para quem. No caso de Jó, no caso de José, no caso de outro lá, a coisa passou. Mas eles eram gente boa. Mas pecador, gente desgraçada e pecadora, idólatra, que faz a sacanagem, aí o Senhor vem e castiga, ele vai dizer que tudo passa. Não, não passa não. Castigo é castigo e prova é prova. Então, tudo passa, mas cuidado quando você estiver na boa e aí começar a fazer que nem os filhos de Israel faziam, e na paz, no sossego, na prosperidade iam pecar, e aí vinha o Senhor e castigava. E aí você vai dizer, tudo passa, é? Quando você estava numa boa, você lembrou dessa frase? Olha, eu estou aqui na minha chácara, piscina, tem uma caminhonete ali, 4x4, uma Ranger, tem um bom carro ali, essa aqui é a casa de lazer, tem a casa na cidade, eu tenho minha renda. Você se lembra que aquilo ali passa? Se você não cumprir, não fizer o que é bom no tempo oportuno, ou seja, não cumprir lá o que o Senhor Jesus mandou fazer, o que a Bíblia mandou fazer, você se lembra que isso passa? Não se lembra, né? Não se lembra. Mas se tiver na merda, aí você quer que passe. Não vai passar, meu filho. Deus não tem culpado por inocente. E não tem inocente por culpado. Dá a cada um segundo as suas obras. Sabe? Então aqui o cara, esses capetas do ministério, eles estão pregando para o povo essa espécie de motivação para dizer que o CCBista está sofrendo, vai passar. Não vai passar, meu filho. Porque o CCBista não fez o que era bom no tempo oportuno. Vossos capetas em Cristo não fizeram o que era bom, o que era para fazer no tempo oportuno. Então não passa. Porque agora é acerto de conta, meu filho. E não nós podemos prolongar, podemos antecipar nosso comportamento. Um povo que pode durar um ano, com o nosso comportamento pode durar um mês. Tem prova que nada a ver uma coisa com a outra aqui. Não tem nada, isso aqui é pura babaquice. Tem prova que pode durar um ano com o nosso comportamento. Que pode durar um ano, com o nosso comportamento nada pode durar um mês. Nada a ver isso aqui. Tem prova que é de um mês, com o nosso jeito de ser, pode virar de um ano. Não pode nada a ver. Aqui é que ele está tentando animar os pecadores CCBistas, que a prova dos CCBistas vão acabar. Não vai acabar. Começou agora, meu filho. Começou agora. O Senhor tocou fogo na seara dos vossos capetas em Cristo. E isso não tem fim, meu filho. Quanto maior é a seara cresceu, ficou grandona, encheu as igrejas. É 4 milhões. Mais os filhos dos pecadores CCBistas são mais 3 milhões, dá 2 milhões, 6 milhões e pouco. Tem um testemunhado lá do CCBista, dá 7 milhões. Quanto mais milhões, mais fumaça é. Sabe? Depende de nós. Tem coisas que dependem de como nós reagimos, como nós tratamos cada questão. Se revolta com calma e com fé. Aí, escuta aqui. Deixa eu entrar aqui nessa. Eu peguei o juiz, agora eu vou pegar isso aqui. A obra de Deus está passando por um vendaval. Calma lá. Um vendaval. Senhor, né? Pode ficar tranquilo. Aqui não vai afundar, não. Aqui tem um Senhor no nosso meio governando. Aqui tem um Senhor no nosso meio governando. Olha só o Senhor que está governando. Jesus adverte sobre isso no Evangelho de Mateus. Mateus 7, 24 e 27. Ele fala de 2 tipos de pessoas. As que ouvem as suas palavras e as praticam. Esse é o Senhor que está governando. E as que ouvem e não praticam. O Senhor Jesus é o governador. É Ele que manda na bagaça. Então ele diz, vocês que ouvem e praticam, e vocês que ouvem e não praticam. A casa edificada sobre a rocha resistirá à tempestade, mas a que foi construída sobre a areia cairá. Não, esse é o Senhor que está governando. Então, meu filho, aqui é a tempestade que vai dizer quem é quem na parada. Não tem conversa, meu filho. É a tempestade que vai dizer,
A tempestade bateu. Aquela casa lá está de pé ainda? Ou aquela casa lá é de Deus? A tempestade pegou, aí você viu uma casa ali. Aí você olhou para lá de novo, cadê a casa? A tempestade disse que não é de Deus. Esse é o Senhor que está governando. É a tempestade, meu filho. E o que são a tempestade aqui? São os problemas, velho, que vai acontecer. É coisa ruim aqui, é coisa ruim ali. E aqui, para cada pecado, tem uma coisa. Se é um pecadinho aqui, uma coisa ruim acontece. Se é um pecado maior aqui, uma coisa maior acontece. E assim sucessivamente. Se cometeu 100 gramas de pecado, 100 gramas de coisa ruim vai acontecer. É meio quilo de pecado, é meio quilo de coisa ruim que vai acontecer. E cada pecado tem seu preço. É a tempestade, meu filho. É tempo de perder, meu filho. No tempo de perder, se perde até o prestígio. Se perde até a admiração. Perde até a dignidade, a consideração, o respeito, a dignidade. Perde até a honra. Tempo de perder é tempo de perder, meu filho. Até os puxa-sacos desaparecem. Então esse é o Senhor que está governando. Não tem conversa fiada. Não adianta pegar o sol e tapar com a peneira, meu filho. Perdeu a paz, perdeu a alegria, sumiu glória. Cadê o ninguém é mais feliz que nós? Aonde está o ninguém é mais feliz que nós? Cadê o glória, velho? Tempo de perder. Então o Senhor falou aqui, ó, essa é a diferença entre ouvir e obedecer, meu filho. Essa é a diferença. Quem ouviu e obedeceu, a casa fica. Quem ouviu e não obedeceu, pau no rabo dele, rapaz. Não tem conversa fiada. O resto é conversa de vagabundo. Sabe? Não tem conversa. Então, meu filho, muitos escutam, mas poucos vivem ou praticam. Quando vêm os ventos da provação, a vida desmorona. Porque não tem raiz, meu filho. Não tem alicerce, não tem estaca, não tem amarração. Então a casa cai, meu filho. É esse Senhor que está no comando da congregação. E esse cara, ele pega isso, mas não adianta, velho, pegar o nome do Senhor se fazendo, não vai acontecer. Vai acontecer exatamente o que está escrito aqui em Mateus 7, 24, 27. Os que ouvem e os que praticam. Por isso que você está aqui interessado nessa bagaça, não seja daqueles que ouvem e não praticam, seja daqueles que praticam. E não seja um CC besta, para que não aconteça isso com você, porque se fizer vai acontecer. Então muitos escutam, mas poucos vivem. Quando vêm os ventos da aprovação, a vida desmorona, não por falta de aviso, porque você está sendo avisado aqui pelo cavaleiro aqui, que está mostrando para você, sabe? Mas por falta de... Por que esse povo se lasca? É por falta de aviso? Não, meu filho, a Bíblia está escrita aqui. Está escrito aqui, é por falta de aviso que esse povo está se lascando? Não, é por falta de obediência, rapaz. Por falta de obediência que o povo se lasca. Foi assim lá no tempo dos juízes. O povo estava na prosperidade, na paz, no sossego, e aí entrava no caminho da desobediência. Aí o Senhor vinha, pau no rabo deles, aí aqueles que sentiram o drama, rapaz, é porque nós estamos desobedientes. E aí praticava ali um tempo de obediência. Aí a benção vinha de novo, aí eles praticavam a mesma coisa depois. Isso foi de costume. Por falta de aviso, não que está escrito aqui, mas por falta de obediência. Então, meu filho, faça o que é bom no tempo oportuno, que é obedecer ao Senhor Todo-Poderoso, andar nas pisadas do Senhor Jesus, praticar a justiça, a retidão, a bondade, misericórdia e compaixão. Enfim, tudo que se liga aqui no canal do Cavaleiro, aprende e vai aqui na Escritura e aprende. E aí, você estará edificado na rocha. Sejamos prudentes, edificando nossas vidas sobre a rocha, obedecendo enquanto você tem tempo. Aqui é a prudência, sabe?
E não seja vagabundo que fica aí em Efésios 2:8-9. É mesmo Jesus Cristo. Fé não, salvação não é por obras. Então pau no seu rabo depois. Que vai ser. Claro. Está escrito. E você vai correr para onde? Vai tapar o rabo com a peneira? Não, meu filho. Então esse povo não foi por falta de aviso, é porque esse povo é negligente e presunçoso. E vossos capetas em Cristo pior ainda, sabe? Então, esse é o Senhor que mandou a tempestade nos pecadores ser bestas. E aqui o Euclides da vida, o Zé Manezão, o bobão da corte, posando aqui de guia, tá lascado também, sabe? Porque eu não sei onde ele vai botar a cara dele. Porque a tempestade ainda está no começo. Veio a corrente. Ok. Então desceu a chuva, correram rios e assoprou ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Aqui é ímpeto, meu filho. Aqui nós estamos no tempo de começar a correnteza agora. Agora que começou a correnteza. Nem formou rios ainda. Sabe? Olha, porque aí desceu a chuva e correram rios. Nós estamos no tempo ainda de descer a chuva, agora que está começando a correr um pouquinho. Mas aqui não. A correnteza aqui não está no máximo ainda não. Aí você vai ver que essa casa de CCB está cair à vontade, meu filho. Por causa disso, porque é povo. Povo que ouve e não escuta, não pratica. Porque entra no caminho da facilidade, entra no caminho da largueza, que salvação não é por obras. Ora, se não for por obras, você não precisa botar a mão no bolso para ajudar um irmão, ou se esforçar num trabalho para ajudar o irmão, ou dividir o que tem para ajudar o irmão, ou renunciar a alguma coisa para dar um irmão, ou renunciar a uma qualidade de vida para dividir a qualidade de vida, a benção com o irmão. Esse é o caminho estreito. Caminho largo, não precisa fazer nada disso. Não precisa fazer que nem um bom samaritano, por exemplo, que botou a mão no bolso, pagou lá a hospedagem, pagou lá o remédio e disse aqui, ó, se precisar, na volta eu pago. Sabe? Muita gente não quer ir por isso, porque salvação não é por obras, sabe? Aí não vai fazer nada disso. Aí tem lá a obra da piedade, tem aquele irmão lá, aí isso não é problema meu, salvação não é por obra, essa pessoa eu nem conheço, esse irmão eu nem tenho amizade com ele, esse irmão aí que se vire, Deus prepara, eu vou orar por você, irmão. Irmão, vou orar por você também, tá? E aí finge que não é problema, não é seu, e aí vai embora para casa. Aí você entrou no caminho da largueza, então a correnteza vai te pegar, pau no seu rabo. Muita gente foi por esse caminho. E aí, meu filho, chegou o tempo de correr, de descer a chuva, correr o rio, assoprar ventos e combater você. E, sei lá, tudo que tiver perto de você. E aí, quem que vai te salvar? É que nem esse pecador CCB. Quem vai salvar esse pecador CCB? O médico? O advogado? O juiz? A família? Que esse pecador CCB achava que a família era o porto seguro deles? Vamos ver o que é que vai acontecer com o porto seguro deles. Sabe? Pecado, meu filho. Então, esse Euclides aqui é um Zé Manezão. Esses pecadores do ministério são uns bostão. Sabe de nada, esses merda. Eles pisaram tudo por cima disso aqui. Do Mateus 7, 24, 27. Pisaram nisso aqui. Aí eles acham, alguns acham que vai acontecer com eles, é que nem aconteceu lá no tempo do juízo. Que o Senhor vai vir, ter misericórdia, aí vai começar tudo de novo, vai. Então, já aprende com as crônicas, aprende com a história com caixa alta aqui. Que não sejamos como os obstinados do passado, lá no tempo dos juízes, lá no tempo dos profetas. Sabe? Povo obstinado do passado, que só buscava a Deus no desespero.
E aí, no tempo da vaca gorda, das espigas cheias, aí ia fazer churrasco, e aí se ia pousar de abençoadão, e aí se lascava. Mas que sejamos prudentes, edificando sua vida espiritual no caminho estreito, sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Sabe? Não caia nessa conversa vagabunda que salvação não é por obras. Sabe? Isso é coisa de picareta. Entendeu? Se liga na visão do cavaleiro aqui. O ciclo do povo de Deus: paz, pecado e clamor. Paz, quando tudo está numa boa, quando estava na prosperidade, quando está em ascensão, quando está no auge, esse é o tempo de paz. E aí vai pecar, e aí começa, se esquece, dá coice no Todo-Poderoso, finge de povo zeloso e boas obras, entra a presunção no coração, o Senhor me ama, eu sou abençoado porque o Senhor me ama, e aí finge, e aí esquece do Todo-Poderoso. E aí não passa para os filhos, não passa para os netos, e aí peca. Aí depois, o clamor, aqui, o sofrimento. E aí vai fugir para onde? Não adianta o que você fala. E aqui, até a vida acaba, então esse sofrimento aqui acaba. Não, meu filho. No tempo lá da paz, da prosperidade e do bem bom, você não parou para pensar que tudo acaba. E aí você foi pecar. Você foi para o caminho largo. E aí, você, no tempo bom, viu lá, você passou lá, viu lá a pessoa necessitada, o outro lá clamando, aquilo lá, você passou de largo. Não foi humilde. Não atentou para o necessitado, para aquele que não era nascido no lar cristão, para aquele lá sem parentes importantes, velho do interior, é simples e tal, não pediu nada a você, não se prostrou diante de você. Aí você, tem a obra da piedade lá, tem aquele irmão lá, vou orar por você, não se incomodou. E aí vai achar, quando chegar a sua vez, você vai acabar. Não vai não, meu filho. Você viveu o tempo bom lá. Pau no rabo de vocês. Não tem conversa não aqui. Então o ciclo do povo de Deus sempre foi assim. Paz, desemboca no pecado. Aí depois do pecado, aí vem o clamor, o sofrimento. Mas isso acaba. Isso mas estamos passando um processo aqui, aí esse processo aí, só agora que vieram passar o processo. Quando estava no tempo do sossego, não teve processo. Quando tudo vai bem, ele esquece de Deus. O povo de Deus sempre foi assim, filho. Então aprenda. É por isso que está escrito aqui no livro de Juízes, para você aprender e não repetir os pecados dos otários. Se liga na visão aqui do cavaleiro. Até mais, hein?